Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de março, é dia de festa. Hoje celebramos o dia de São José, patrono da igreja, patrono das famílias, intercessor pelos trabalhadores, pelos moribundos, pelos pais de família. Hoje é o dia de celebrarmos aquele que foi o pai seráfico de Jesus e assim tornou-se pai de todos os homens e mulheres e também foi o esposo da sempre Virgem Maria. Por meio de sua intercessão e seu exemplo de vida, nós podemos aprender uma lição hoje importantíssima de toda a liturgia. Que Deus, deseja prover que o nosso coração seja inflamado pela capacidade máxima de todas as virtudes, da fortaleza, mansidão, coragem, esperança, fé, mas principalmente pela caridade. Hoje nós olhamos para o coração de São José e percebemos ali uma labareda acesa, incandescente, no vigor máximo de todas as virtudes, prudência, justiça, castidade, e olhamos então para um coração triunfante, porque ele acreditou em cada mover de Deus no seu coração, em cada ação do Espírito Santo. A gente sempre vai ter na mente aquela imagem de São José como um homem que, mesmo ao dormir, Deus estava produzindo nele. Há um ponto que a gente sabe, aquela imagem que os evangelhos dão para a gente, de que São José, ao dormir, é sempre visitado por anjos, que povoam a sua imaginação, o seu pensar, a sua alma, povoam a sua casa. Um homem tão santo que atrai a santidade dos anjos para irem lá servi-lo e ajudá-lo. Então, os anjos indicavam para São José: faz isso, faz aquilo, isso é bom para a vontade de Deus, isso aqui não é bom para a vontade de Deus. Então, São José tem um discernimento claríssimo, por causa da oração, por causa de seu silêncio, por causa de sua coragem, por causa de sua fortaleza. Então, São José é um amor, é um coração incandescente de amor. Olhar para ele no meio da quaresma nos faz pensar que cada vitória contra as concupiscências, nossas paixões desordenadas, nossos pecados, cada uma dessas vitórias são mais do que meros acasos. Hoje parece que eu venci, que bom, parece que hoje eu venci contra tal e tal inclinação. Não, eu passo a olhar com heroísmo. Que heroísmo da parte de Deus de depositar em mim a virtude necessária para vencer tal pecado. E que heroísmo meu de olhar para essa possibilidade de ser santo, crer nela e não desanimar. Desenvolver em mim um caráter de santidade, um caráter de entrega, um caráter de hombridade, de honestidade, de uma fé inabalável, de uma esperança muito pressurosa e de um coração ardente de amor. Então, olhar para São José hoje e perceber que ele teve êxito em tudo, no prover de Jesus, na proteção de Jesus. Sempre que eu falo Jesus, também eu falo da Virgem Maria, claro, Então, em proteger sua família, salvá-la, prover a ela, para que ela crescesse sempre em graça, sabedoria e estatura, e fosse para Deus o melhor recôndito, o melhor esconderijo, o melhor lugar, o lugar mais formativo e mais aprazível. E de ser também o homem mais sábio, que Jesus escolheu ter por pai, a ponto de não ter escolhido um grande bibliotecário, um grande douto e sábio, mas São José, porque nele existe uma sabedoria mais pura, mais divina, mais íntegra, mais obediente à vontade de Deus. E não orgulhosa, não soberba em momento algum. Então São José foi o escolhido de Deus por virtudes, que lá estavam desde a sua formação, desde a sua geração no ventre de sua mãe, mas também pela boa vontade que ele teve de nutrir tais virtudes em toda a sua vida. Então, olhar para a vida dele hoje enche o nosso coração de esperança, mas principalmente
nos inflama de caridade. Por isso é uma festa tão bem-vinda no meio da quaresma, onde no meio da quaresma muitas vezes os corações já estão abatidos, né? Ou achando que as virtudes vêm pelo acaso, ou acreditando que nunca vão conseguir mudar plenamente para agradar o coração de Deus. E esse é um pensamento falso, né? Hoje eu quero exaltar uma virtude para encorajar-nos o coração. É de que São José é conhecido por ser o terror dos demônios, né? Então, a graça é tão abundante nele que as insídias de Satanás se dispersam, se dissipam, porque não conseguem confrontar tamanha humildade. E a sua humildade é tão grande para com Deus, tão grande, que, de fato, o demônio, por ser soberbo e não conseguir disfarçar essa virtude específica da humildade, ele não consegue investigar ou tentar ou destronar São José daquilo que ele realmente é. Então a humildade é aquela virtude que, além de afugentar Satanás, o esmaga, o tortura, o oprime e cega a visão de Satanás, porque de fato, onde existe um ambiente muito humilde, Satanás nem consegue imaginar que ali possa existir verdadeiramente, né, algo que agrade a Deus, porque ele é soberbo, ele não consegue pensar claramente como o Senhor pensa. Por mais que ele imite várias outras virtudes, a humildade ele não consegue. Ajoelhar-se, né? Então, ajoelhar-se, humilhar-se, colocar-se abaixo de tudo e de todos para o servir, isso é uma posição muito humilhante para que ele possa ali sobreviver. Por isso, essa é a virtude que hoje nós queremos olhar e perceber que nela nós podemos crescer mais. Então, São José, terror dos demônios, vai ser o tema de nossa meditação. Peçamos ao Espírito Santo para encher de graça nossos lares, nossas famílias, nossos corações, enriquecendo-nos da virtude que realmente nos faz ser agradáveis a Deus. Rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, e vos pedimos a graça de vos agradar, de honrar o Teu nome, de bendizer todos os feitos da vossa graça em nossa vida. Mas permita-nos, Senhor Jesus, que o nosso coração jamais se ensoberbeça, jamais violente a graça que chega a nós de maneira tão benfazeja. Dai-nos, Senhor Jesus, humildade, para que o nosso coração afugente todas as insídias de Satanás, que nos leva ao orgulho, à soberba, à preguiça, à inveja, aos ciúmes, à avareza. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração pronto e cheio de boa vontade para a santidade. Por isso vos louvamos e agradecemos por nos ter dado um Pai seráfico tão maravilhoso quanto São José. E na sua vida podemos enxergar todos os bens que a vossa graça concedeu ao coração deste homem tão santo, justo, casto e puro. Dai-nos, Senhor, um coração semelhante. É o que vos pedimos na festa de hoje. Por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus irmãos, a liturgia é riquíssima, né? Hoje, na primeira leitura, tirada do segundo livro de Samuel, a gente percebe a paternidade exercida por São José, já como uma prefiguração, uma predeterminação, dada por Deus, já ali naquela história dos primeiros patriarcas. Então, a primeira leitura, a de Samuel, fala de Davi e da descendência de Davi, da qual Jesus viria bem lá na frente, né? Aquele que ocuparia o trono, mas de maneira duradoura, perene, contínua, né? Salvífica. Então, a gente percebe aqui que nesse plano de gerar Jesus,
Deus já escolheu aquele que seria o seu pai, o seu patrono, né? Então, São José já conta nessa linhagem que atende a uma promessa muito antiga, né? Mas se vê que no êxito, quando chegar bem na ponta ali, né, dessa árvore de Jessé, quando chegar bem na rama onde Jesus vai nascer e ser formado, ser educado, chegaria à perfeição da virtude, que ainda não se via em Davi, ainda não se via em Salomão, mas se verá lá em José, aquele que foi o guardião definitivo, né? Então, a primeira leitura fala sobre essa paternidade. A segunda leitura, que é retirada lá da carta de São Paulo aos Romanos, já fala também sobre a paternidade no cumprimento da fé, né? Então existe aquela primeira paternidade na fé dada por Abraão. Na fé de Abraão, muitos foram edificados e Deus fez a sua aliança, né? Mas essa aliança é cumprida perfeitamente, né? Na lei, na graça, na misericórdia, em Jesus. Então, também essa paternidade dada pela fé se vê cumprida em José, né? Então, José é um pai, tanto pela fé como também pela profecia, né? Então, pela profecia e pela fé, ambos iriam ser cumpridos em Jesus, mas Jesus descende então deste homem que é formado a graça, a sabedoria, o cumprimento, a obediência de maneira íntegra, de maneira perfeita, de maneira aperfeiçoada. E a gente vai perceber no Evangelho que Deus o escolheu, né? Que Deus o selecionou entre todos que poderiam ser o patriarca final e definitivo, né? Entre todos que poderiam descender da linhagem régia, José foi escolhido, né? Então, não apenas a Virgem Maria foi selecionada entre todas as mulheres para ser a mais pura, para ser aquela isenta do pecado, para ser aquela que quebrou a corrente, né, que nos atava à antiga condenação em Eva. Além da Virgem Maria ter sido escolhida, São José também é escolhido, tanto que Deus se manifesta a ele pela boca do anjo. Então, ali em Mateus 1, versículos 16, 18, 21 a 24, a gente percebe isso, que Deus o constituiu justo, bom, santo. Então, de fato, ele também estava separado da condição preternatural das concupiscências. Então, a gente percebe que há uma santidade nele e uma correspondência livre a Deus. Então, aqui nesse evangelho, a gente vai meditar um pouco sobre como essa paternidade de São José é perfeita, né? E em como Deus dá para ele as prerrogativas de pai, de patrono, né? Então, vamos lá ao Evangelho. Diz assim, ó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada a José, e antes de coabitarem, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então existe uma riqueza, meus irmãos, teológica aqui que é incrível. Primeiro, então, o evangelista deixa claro, né, a descendência de José, que descende lá de Davi, a linhagem que desde Samuel, a profecia lá de Samuel, diria que iria ser cumprida, né? Então, a origem de Jesus é esta em que fala que há um casal, né? Há um casal, esposo e esposa. Então vejam, Maria desposada com José,
antes de coabitarem. Então eles já eram casados, já tinham prerrogativas de direitos entre um para com o outro, né? Então o casamento já era válido, já era lícito. Mas antes de morarem juntos e de coabitarem, ela engravidou por ação do Espírito Santo. E São José, né, percebendo que essa parte no milagre precisaria ser anunciada a ele, porque de fato São José não desconfiou da graça e da inocência da Virgem Maria. Ele conhecia quem ela é, mas percebeu que algo milagroso aconteceu ali e que ele precisava saber a parte que ele iria ter em todo esse milagre. Se ele seria um tutor, se essa graça, essa criança precisaria da sua instrução, qual era a missão devida da sua parte para com ela. E foi uma noite assim de tristeza, de profunda espera e angústia no coração de São José, porque ele amava profundamente a Virgem Maria, né? E desejava profundamente contribuir, né, com a missão que ela tinha neste mundo. E ele acreditou, né, que a sua missão também era essa, de estar ao seu lado para cumprir esta missão, né? Por mais que fosse uma missão única, porque não é comum, né, não é ordinário que o casamento seja voltado à castidade, né, ou a serem tutores da graça maior, que é a encarnação do Verbo Divino, né, de Deus. Então, São José recolheu-se em silêncio, mas Deus falou com ele. E enquanto José pensava nisso, o Senhor apareceu-lhe em sonho, né, e disse: José, filho de Davi, ou seja, já vai lá cumprindo a profecia de antigamente, né? Então, José, filho de Davi, não tenhas medo, ou seja, não tenha o temor de que você não faz parte dessa história, de acolher Maria por tua esposa, pois o que agiu nela foi por ação do Espírito Santo, ou seja, a vontade agiu nela quando vocês já estavam em casamento, quando vocês já eram uma só carne, quando vocês já estavam de casamento determinado, só não moravam juntos, mas estavam de casamento, né? Então São José nessa época estava preparando a moradia deles em Nazaré. Então ela dará luz a um filho e você lhe colocará um nome. Ou seja, essa é a função de um pai, né? Que tem as prerrogativas de dar um nome, de proteger, de alimentar, de educar, de formar, de dar tudo de si, né? De proteger com a vida, se necessário for. Porque este menino, né, será a salvação de seu povo contra os pecados. Então, Deus deixou bem claro ali ao coração dele a grandiosidade da paternidade que ele esperava em São José. Veja, Deus Pai não ia ter neste momento a ação de ser o braço que envolve Jesus, que protege Jesus, que produz o alimento que Jesus iria comer, seria São José. Então São José era a voz, a face, os braços, os pés, as pernas, né, de um pai. E o Pai do céu, que é perfeito em seu procedimento, que deseja o melhor para o seu filho único, seu filho amado, escolheu o melhor braço, digamos assim, o melhor coração, né, o melhor rosto. Com certeza São José era o mais belo que Deus pudesse escolher, porque Deus é perfeito, o mais forte, o mais educado, o mais gentil, o mais honrável, o mais justo, o mais correto, o mais criativo, o mais inteligente. Porque em todas as virtudes que você poderia escolher, né, para si mesmo, ou para o seu filho, para a sua filha, imagine a perfeição de Deus, que escolhe conforme critérios elevadíssimos. Então, de fato, Jesus tem em São José, né, o ápice da escolha de Deus, porque o próprio Pai escolheu um representante para si e colocou no coração de São José a afeição para ser pai, né? O amor de pai, o carinho de pai, a fortaleza de pai. Então Deus pegou do coração dele, né, algo particular, íntimo demais e colocou no coração de São José. Como se a dizer assim, né?
vai ser pai do meu filho. Eu te amo tanto que eu quero que você seja pai do meu filho único. Imagine você que é pai, tomar tal decisão. Você confiaria a qualquer um? Nunca. Só alguém que você ama como a si mesmo. Porque na vida, né, Jesus chamou José, São José, muitas vezes de papai, de pai, né? Então veja, a graça aqui tem que ser muito grande, né? A virtude aqui tem que ser muito grande. É claro, é óbvio que Jesus não chamaria por pai, não obedeceria com diligência, com cuidado, alguém que tivesse pecado, alguém que tivesse mancha ou concupiscência demais. E também o próprio Pai do céu não escolheria para a Virgem Maria um coração de um homem que estivesse aquém da vontade de corresponder a Deus. Isso é uma infelicidade tremenda no matrimônio, quando o casal, os esposos, né, têm vontades diferentes para com Deus. Não, Deus, que é bom e justo e que fez a Virgem Maria como a mais bela e santa criatura, desejou para ela também o mais santo esposo. E para Jesus, o mais santo pai. Então, de fato, José é um coração ímpar. É o melhor coração masculino que já existiu, que já pulsou nesta terra. Isso aí você pode ter certeza. E eu não falo isso da minha parte, né? Mas da parte de vários doutos, santos da igreja, de um entendimento que cada vez mais tem crescido, né? Entre os exegetas, entre os estudiosos da vida de São José. Por quê? Porque nunca São José foi tão necessário, né, aos homens. Claro, sempre foi necessário, mas nunca foi tão necessário. Principalmente em um tempo moderno em que se critica, né, a paternidade, se critica a figura masculina, onde não é levado a sério o esforço e o sacrifício que os homens devem realizar pelo bem de suas famílias, de suas esposas e filhos, onde isso é ridicularizado, tornado chacota, né? E, de fato, colocados para escanteio, os homens perderam muito da finalidade de suas vidas, né? Do interesse de cumprir esse heroísmo com generosidade como a razão e a resposta para todos os anseios de seu coração e para a vocação que Deus realmente o chamou. Então existem muitos homens desvocacionados, né? Tanto na paternidade espiritual como sacerdotes, como na paternidade familiar, na vida dos leigos, né, que são casados. Os homens precisam olhar para São José e serem refeitos na sua constituição, naquilo que Deus os chamou a ser, que não é apenas ter filhos, mas é tê-los de maneira robusta, forte, decidida e que se elimina para dar ao seu filho o que é necessário. Então é por isso que nesse mês eu tenho indicado, né, essas duas leituras que estamos fazendo conjuntamente. Vida e Glórias de São José, que é escrito por Edward Healy Thompson, é um apanhado teológico sobre a vida de São José. E esse daqui, que é um romance, né, sobre a vida de São José, que é A Sombra do Pai, né, aqui da Cultor de Livros. Então, ao fim do mês, iremos falar sobre esses livros. Está sendo maravilhoso, tanto a releitura deste, quanto a primeira vez que eu tenho lido esse, né? Então, ao fim do mês, a gente vai falar tintim por tintim desses livros aí. Fazer um vídeo para cada um, porque eu acho que é melhor dessa maneira, né? Então, por que São José é o terror dos demônios, né? Porque ele tem essa capacidade de atrair os olhares hoje dos cristãos, né, das famílias, dos pais de família, para um renovo de sua vocação. Porque São José tem um olhar muito atento para Deus e coloca em Deus muito da sua esperança e determina a sua ação e a sua vontade e a sua decisão em Deus. Você vê que é só Deus falar que ele prontamente resolve. Então isso afugenta de maneira definitiva a presença do demônio, de Satanás, de seus sequazes, que tentam os homens para as coisas mais baixas, né? Para a preguiça, para a luxúria, para a embriaguez,
para a falta de compromisso com a vocação, com o casamento, com o sacerdócio. Então, o estrago que a devoção a São José provoca é tão grande para Satanás que, de fato, São José é um terror para Satanás, né? Então, São José, além disso, é o primeiro a ter contato com o nome de Jesus, é o primeiro a ter contato com o sangue de Jesus na circuncisão. Ele é o primeiro a ter contato com aquele que daria a vida no alto da cruz. E ele ensinou esse ofício de gastar, trabalhar, de amar a Jesus, né? Então, São José é o ápice ali da santidade esperada por todos nós, né? Então, existe neste tempo uma esperança que olhar com devoção para São José provoca em nós. Por isso hoje é um dia tão importante. E eu convoco você à participação da Santa Missa, né? À comunhão no dia de hoje. Então vá à missa hoje, né? Celebre essa esperança. Você é chamado à santidade. Você é chamado a viver um heroísmo para o cumprimento da vontade de Deus. E você é sim chamado a vencer as tentações contra os demônios, porque por você intercede alguém que pode e afugenta, né, tais males. Então, vá à missa hoje. Eu vou à missa aqui aos Arautos do Evangelho às 19 horas. Se você quiser participar lá comigo, vai ser uma grande alegria. Então, Deus abençoe vocês. Feliz dia de São José. Tenha força e esperança e que, por meio da intercessão dele, sua vida, seu lar, sua casa, seu matrimônio sejam resguardados de todo mal e fortalecidos na caridade. Um grande abraço, até amanhã.